E até amanhã, tá? Obrigada pela audiência, gente. Até amanhã, 10h45, tô te esperando. Não, 10h35. Mas você foi apresentado por Multi, uma loja completa para a sua família. Multi, pensou, aqui tem. MSC TV, tudo que move a gente. Jornal do Almoço, oferecimento, Nostra Casa, Milano, planejado para suas escolhas. E Sicoob Maxi Crédito, o que fica no seu bolso é resultado do cooperativismo. Olá, a partir de hoje é assim. Bom dia para você, para sua família, um forte abraço para todos. Jornal do Almoço, a partir de hoje realmente começa mais cedo, 11h45 da manhã. Mais espaço aí para as informações de Chapecó, da região, do estado. A nossa interatividade com você aí de casa e também com a nossa equipe de repórteres. Vamos fazer o seguinte agora, gente, dá uma olhadinha. Imagem ao vivo de Chapecó. Câmera panorâmica da NSC TV colocada no centro da cidade. Essa principal via aí é a Avenida Getúlio Vargas, na maior cidade da região oeste. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completinha para você conferir. Infelizmente, vamos falar de homicídios na região. 2 pessoas foram assassinadas no fim de semana. Uma em Xanxerê, outra em Chapecó. Já todos os detalhes com as nossas equipes. Vamos falar também de acidentes pela região no fim de semana. Mais uma vez aconteceram nas nossas estradas, né? Tivemos 2 casos de veículos que pegaram fogo. Um carro de passeio e um caminhão. E tecnologia, hein? Sempre é assunto também por aqui no Jornal do Almoço. Mas atenção que ela pode estar fazendo mal para o seu filho ou sua filha. O Brasil é o país no mundo que tem mais crianças e adolescentes usando a internet no celular. Vamos dar início a uma série de reportagens que vai falar dos impactos do uso frequente e precoce das telas. Virou polêmica de saúde pública. E tem participante do nosso estado na Bienal do Livro, um dos maiores eventos da América Latina, livro publicado, história que começou com uma consulta médica. Tem notícia boa que vem lá do alto, viu? Saer From, completando 8 anos de atividade aqui na região. E quanta atividade importante! Já foram mais de 4.000 missões. E é claro que vamos falar da Chapecoense. Venceu a primeira jogando em casa e agora tem mais jogo. É amanhã, 7 da noite, com Londrina. Todos os detalhes a partir de agora, aqui no seu Jornal do Almoço. Fique com a gente, obrigado pela companhia. Começando seu Jornal do Almoço, e você de casa já ouviu falar do Parlamento Jovem? É uma iniciativa da Assembleia Legislativa que reúne estudantes do ensino médio para transformar a vida do nosso estado. O projeto já está no 29º ano, agora em 2022. 40 estudantes de várias regiões do estado participaram do programa Parlamento Jovem Catarinense e apresentaram e defenderam 10 projetos de lei. Um deles foi a iniciativa de alunos aqui da região. Eles tiveram 21 votos favoráveis, 19 contrários e um projeto de lei apresentado por eles e que proíbe o consumo de cigarros eletrônicos e narguilés em espaços públicos fechados, parques e praças. Gente, esse projeto de lei é de 5 alunos da Escola de Educação Básica Raul Pompeia de Campo Herê, ali no extremo oeste. Para onde a gente vai agora ao vivo via internet, vamos conversar com eles, os nossos representantes lá na Assembleia Legislativa. Quem conversa com a gente são o Luiz e a Bruna. Gente, orgulho de vocês e tem mais uma galera toda com vocês por aí, né? Querem apresentar? Pode apresentar eles. Muito bom dia ainda, porque o Jornal do Almoço a partir de hoje começa mais cedo. Olá, bom dia a todos os telespectadores, e sim, estamos aqui, e foi nós 5 que fomos representar aí o nosso oeste catarinense no programa do Parlamento Jovem. Aqui, minha colega. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Cleiton César. Meu nome é Bruna, e isso aí, como meu colega disse, nós somos os representantes, né, do oeste catarinense nesse programa. Essa é minha colega Ana Luísa, a Caroline e a Heloísa.
O quinteto, hein, que representa muito bem a região, com certeza a gente tem orgulho de vocês. Gostaria de saber do projeto de lei dos cigarros eletrônicos. Por que vocês sugeriram esse tema? Então, o nosso projeto visa privar a utilização de narguilé e produtos fumígenos em espaços públicos, fechados e abertos. O qual está virando aí, como dizem, uma onda, muita gente utilizando, e também a gente levou esse projeto para parar com a influência, pois a gente acredita que quanto mais pessoas vendo isso e se tornando normal, mais pessoas vão querer consumir e assim vão ter algo ruim para si próprio, né? Vão fazer o mal para si mesmo. Exatamente, assim como temos um exemplo do narguilé, como é um objeto de porte muito grande e bonito, digamos assim, entre aspas, acaba chamando a atenção de muita gente, né, principalmente de crianças, que por uma inocência vão querer saber o que é e talvez até querer experimentar. E isso gera muitas doenças, né? Ô, gente, o que diz a lei e quando que vocês acreditam que entra em vigor? Então, a lei passou pelo nosso programa, aí foi aprovado por nós, deputados, e aí agora vai para a mão dos deputados estaduais, né, para aprovação deles. Assim que tiver aprovação deles, a lei vai entrar em vigor na data da sua publicação. Tá? Creio que vai ter um tempo aí de uns 30 dias para que todos consigam se adaptar ao projeto, mas ela vai entrar em vigor na data da sua publicação em si. Seria uma proibição geral, é isso? Uma proibição geral para todos os municípios de Santa Catarina para inibir a utilização, o consumo de produtos fumígenos em espaços públicos, fechados e abertos. A comercialização no Brasil, já segundo a lei, também é proibida, né, gente? Já é proibida a comercialização no Brasil, né? E, inclusive, além desses projetos de cigarros eletrônicos, vocês também apresentaram outro projeto aprovado por unanimidade, né? Instituindo a programação ou programa Polichuva para a captação e condução da água da chuva para cisternas instaladas nas escolas públicas estaduais. Falem mais para a gente sobre isso. Então, esse projeto, com certeza, é um projeto que todos adotaram a ideia aí e que é muito importante, né? Pois é um projeto que visa aí sustentabilidade e economia aos caixas públicos. Nosso projeto de lei visa instalar cisterna nas escolas para a captação e condução da água da chuva. Aqui a gente fez um estudo em nossa escola que a gente gasta muita água. Nossa escola tem 700 alunos e gasta, em média, ao mês, 2 milhões de litros. E isso, com certeza, reflete na fatura, né? Hoje a gente está gastando, aí, em média, R$2.000 por mês de água. Então, seria um investimento da parte do governo, pois esse dinheiro que vai ser investido nas cisternas vai voltar aos caixas públicos em menos de 2-3 anos. Então, é algo sustentável e também econômico, né? Vai voltar tudo aos caixas públicos em 2-3 anos. Ô Luiz, inclusive você também foi presidente, né, desse parlamento jovem. Como que foi essa experiência? Muita responsabilidade? Então, com certeza é algo assim que eu voltei com outro pensamento, com outros objetivos de vida, pois é um programa que nos ajuda a desenvolvimento pessoal, e que eu acho que todos deveriam participar. Quem tem a oportunidade de participar aí, eu deixo a dica que deve ir, porque você tem outra visão da política, dos cargos públicos, de suas funções, que a gente tem uma visão bem ruim da política, né? A gente tem uma visão chata dela. Então, você conhecendo mais, participando da mesma, a gente volta com outras, como eu já disse, objetivos e ideias. Então, com certeza é uma responsabilidade um pouco grande, mas é um desafio, né? E acho que todos nós devemos desafiar nós mesmos. Exatamente. E o que eu falo pelo nosso grupo, a gente tem uma ideia da política agora, a palavra seria incrível, porque a nossa ideia da política antes era uma, e agora é totalmente diferente com esse projeto. Então, como o Luiz disse, quem tiver a oportunidade um dia
de poder participar desse programa, não deve pensar duas vezes, porque realmente é muito bom. Queremos agradecer a presença de vocês ao vivo aqui no Jornal do Almoço, Escola Raul Pompeia, de Campo Hereu. Obrigado, gente. Parabéns, sucesso e vamos seguir em frente. O futuro está nas mãos de vocês também. Valeu? Até mais. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. E seguimos ainda falando de bons exemplos. Está acontecendo a Bienal do Livro em São Paulo e é com muito orgulho que a gente diz que esse evento, um dos maiores da América Latina, conta com a participação de uma escritora aqui de Santa Catarina. Ela é pequenininha de tamanho, mas já tem uma conquista gigante. Publicou um livro e tudo começou numa consulta com uma fonoaudióloga. Quem conta essa história pra gente é a Fernanda Moro. Era uma vez uma menina chamada Luzia, que tinha dificuldade para falar algumas palavras. A mãe de Luzia marcou uma consulta para a menina com a fonoaudióloga, que passou alguns exercícios e trava-línguas. Ela começou falando os trava-línguas devagar. A história da Luzia parece com a da Ana Bia, porque na verdade foi escrita por ela. Aos 9 anos de idade, a Ana já fez algo que está na lista de desejos de muita gente. Ela escreveu um livro. As Aventuras de Luzia e as Loucuras dos Trava-Línguas. O nome de Luzia foi de um trava-língua chamado Luzia, que é assim: Luzia ilustrava, Lúcia ilustrava, Lúcia ilustrava, Luzia. E aí eu conto a história dessa menina que fala muito rápido e precisa fazer os trava-línguas para falar mais devagar. No começo do ano, a Ana procurou ajuda para melhorar a dicção. Foi aí que a fono indicou alguns exercícios, entre eles o de trava-línguas, que encantou a menina. Não, isso não tá, mas a mulher que tá lutando é o mesmo que o tatu tá. Junto com outros exercícios, com outras práticas, também de respiração, mas eles ajudam bastante. E principalmente para adultos, lógico, mas principalmente para as crianças, porque de uma forma lúdica, é divertido fazer trava-línguas, Tanto que ela passou a treinar os trava-línguas todos os dias, entre uma leitura e outra, depois da aula de música, durante o café com a mãe. Eu gosto de incentivar porque eu acho super importante, A leitura acaba gerando a escrita. Quem lê bastante acaba aprendendo como escrever, E isso é importante em todas as áreas da vida. O incentivo da mãe mais a criatividade da filha resultaram no projeto do livro. Senti, um orgulho e também, uma realização, De pensar que a gente sonhando juntos, a gente consegue ir tão mais longe, Longe até um dos maiores eventos literários da América Latina. Porque a história cheia de trava-línguas escrita pela Ana Bia vai ser lançada na Bienal do Livro em São Paulo. É uma obra que merece estar numa grande feira, Na Bienal, por exemplo, elas vão estar na Bienal, elas precisam ser vistas e ali a Bienal ela é uma grande vitrine, E é claro que a gente vai conhecer alguns trava-línguas que estão no livro. Ana Beatriz, você me ensina alguns? Sim. Vamos começar pelos mais fáceis, pode ser? Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Meu Deus. Primeiro devagar, depois a gente faz rápido. Tá, primeiro devagar, depois rápido. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Isso. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Foi quase. E esse foi fácil, hein? Qual o próximo? Lalá, Lalé, Lili, suas filhas, Lalá, Lalé, Lili, suas netas. Lá. É só essa parte do trava-língua que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar o seu livro ser lançado na Bienal para treinar. E aí depois, quem sabe, a gente fazer isso para não passar tanta vergonha, combinado? Principalmente porque é um livro de trava-línguas escrito por uma criança apaixonada por trava-línguas. É diferente de um adulto, de um profissional escrever. É a visão de uma criança falando para outras crianças. Então é fantástico o livro. Uma fantasia que já ajudou a Ana Bia, mas ela quer mais. Eu quero para ajudar outras pessoas que precisam falar mais devagar e mais claramente. Agora rápido. Luzia listrava, Lúcia listrado, Lúcia listrado. Luzia listrava, Lúcia listrado, Lúcia listrado, Luzia. Não, é Lúcia.
Não vou entrar nessa não, viu, Fernanda? Não vou mesmo, mas olha, muito legal mesmo, né? Como é bom ver esse crescimento dessa juventude toda, principalmente quando se trata de escrever, gente, conhecimento. O ginásio da UNO Chapecó será palco hoje de um evento histórico para o futsal chapecoense. É a primeira edição do FEMALI Futsal Day, jogo comemorativo que reunirá em quadra diferentes gerações de atletas com passagens campeãs pelo clube. JA acompanhou sempre de perto essa história e não poderia ser diferente hoje. Andriele está ao vivo lá no local da partida com todas as informações para a gente. Quero te falar o seguinte aqui, Andriele, eu vi a maioria dessas meninas jogarem, pode falar para o Éder Popioski, pessoal por aí, eu vi, ó, elas eram sensacionais e ainda são cracaças. Boa tarde. Exatamente, Cleiton. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o nosso JA, né? Bom dia ainda nesse horário um pouco mais cedo, né? A partir de hoje. E olha só, por aqui já dá um friozinho na barriga, isso que ainda faltam algumas horas para esse jogo começar. Mas gera, assim, uma grande expectativa, já que esse não é um jogo qualquer. Um jogo de futsal por si só já gera muita emoção. Mas esse jogo em particular, gente, vai reunir atletas que fizeram história aqui em Chapecó. Algumas das melhores atletas de futsal do Brasil e que já conquistaram o mundo. Por isso, quem está aqui comigo para dar todos os detalhes desse jogo, ele, técnico hoje da FEMALI, Éder Popioski. Éder, conta pra gente, esse jogo começa que horas e a importância desse jogo, né? Uma expectativa bastante grande, né? Boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia, né? É com satisfação que a gente vai falar desse evento, um evento bacana, né? Que ele resgata e valoriza os atletas que passaram pela FEMALI Futsal. E também um teste para a nossa equipe que está jogando a Liga Nacional, né? Então hoje, a partir das 19h45, aqui no ginásio da UNO Chapecó, né? Ingressos tudo a meia entrada, R$10. Esperamos que o público chapecoense que gosta do futsal, especialmente o feminino, compareça aqui e venha ver o nível dessas atletas que estão jogando hoje na Europa e também da nossa equipe aqui de Chapecó. Agora dá um spoiler pra gente, conta quem são essas atletas que vão estar hoje aqui presentes. Exatamente, teremos várias conhecidas do nosso público, do torcedor de Chapecó, né? Valéria, Tati, teremos a Lucileia, Bruninha, Débora, enfim, Laura, Gabi Pazinato. Então muitas meninas que fizeram a história vitoriosa da FEMALI Futsal estarão jogando hoje contra as atuais atletas, né, num evento muito bacana, um jogo de celebração ao FEMALI Futsal Day. E como é que foi reunir essas atletas, já que muitas estão jogando fora do Brasil, né, algumas ainda aqui pela região, mas como é que foi reunir essas atletas? Em especial o recesso na Europa agora em função à temporada delas, né, isso ajuda, elas estão todas no Brasil, né, e outra facilidade, porque todas elas são de Chapecó ou da região aqui perto, né? Então, e elas tiveram uma vontade muito grande de estar presente, até porque elas sentem também essa saudade do convívio com a FEMALI Futsal, né? E tá todo mundo bem motivado, né? Esperamos que consigamos fazer um grande jogo aí para a galera curtir também. E vale destacar contra quem, né, vai ser esse jogo, os times que se enfrentam. O atual time da FEMALI enfrenta então esse time composto por atletas que fizeram parte da história, né? Exatamente, né? Como falei assim, do outro lado tem uma constelação, né? Um jogo das estrelas, né? Contra uma equipe muito competitiva. Nós estamos hoje muito bem no campeonato da Liga Nacional. No final de semana a gente tem um jogo em Fortaleza, então esse jogo de hoje a gente também encara como uma preparação para esse difícil confronto lá no Ceará. Muito bem, obrigada, Éder, pelas informações. E a gente não poderia deixar de conversar com uma dessas atletas que fez parte de um momento muito importante para a história da FEMALI. A Val está aqui com a gente. Val, seja muito bem-vinda ao Jornal do Almoço. Como é que é para você estar de volta às suas raízes? Onde foi o seu berço? Talvez onde tudo começou para ti no futsal feminino. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, então boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu me sinto honrada, assim como todas as atletas que, né, hoje de noite vão fazer parte do evento. Para nós é uma honra estar aqui novamente, fazer parte, já fizemos parte e agora está retornando a sentir o clima que é a FEMALI Futsal, não tem explicação. Val, e hoje tu estás jogando na Itália, né? Existe muita diferença do futsal de lá para o futsal do Brasil? Quais seriam os desafios ainda que o futsal feminino enfrenta? Então, eu acredito sim que tem
bastante diferença ainda, até mesmo em questão organizacional, dentro das competições. A Europa, ela está bem um pouco à frente, mas aqui também eu acredito que está evoluindo, já evoluiu muito, mas ainda tem muito para crescer, né? Então a gente fica feliz de estar talvez proporcionando um avanço, né, na modalidade, dentro do que a gente pode fazer. Vindo de lá e tentando representar o que a gente vive lá, trazer um pouco para essa realidade que se vive aqui, é gratificante. Sem falar que eventos como esse só reforçam e apoiam o sonho de tantas garotas ainda jovenzinhas que querem, né, ser atleta de futsal. Exatamente, nós somos espelhos, né? Então eu acho que é nada mais justo do que a gente poder transmitir para essas meninas que é possível, que não é fácil, mas que com treinamento, com uma vida realmente de atleta e com incentivo, né, de todo o entorno, é possível sim você ter uma carreira no futsal. Muito bem, obrigada, Val, pela conversa aqui no Jornal do Almoço. Gente, eu não poderia encerrar sem antes pedir para ela fazer ao vivo aqui pra gente, dar um passinho de bola aí pra gente, uma embaixadinha talvez? Vai, vamos lá, vamos tentar. Muito bem, ó, jogou pra mim, eu que não mando muito bem, fico com a bola aqui, paradinha, aguardando o jogo um pouco mais tarde, às 19h45, e por enquanto eu volto contigo aí no estúdio, Cleiton. Mas se eu for narrar, você consegue acertar, né? Tenho certeza absoluta. Aí vai na pressão. Legal, a Valquíria jogava com a 8, viu? Vi muito ela jogar, jogava muito. A Valéria, melhor dizendo. E esteve na lista das melhores do mundo, sem dúvida. Joga muito, vale a pena, viu? Obrigado. Gente, antes da gente ir para o intervalo, vamos ver agora a mensagem dos nossos telespectadores sobre o Jornal do Almoço? Coloca na tela por aqui. Salete Castelli, cada vez o Jornal do Almoço com mais informações. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês trazem para nós. Obrigado, querida Salete. Vocês que têm um carinho gigante. De Concórdia, a Sônia, não perca um dia, gosto muito de todo o conteúdo. Parabéns, Sônia. Abração para você também, obrigadão. Tony, olha aqui, ó. O dia que não consigo assistir o Jornal do Almoço, meu dia fica incompleto. Vai lá na Globoplay, também você consegue assistir depois, né? Leoni, não perco nenhum noticiário. Abraço para você, para a família, para todos aí. Iraci Carraro, sempre assistindo vocês. Obrigado, queridona, também para você pelo carinho. Carlos, abração para você, sempre ligado na gente. Nosso compromisso vai aumentando a cada dia. Lu também mandou para a gente, é o único jornal que assisto. Obrigado, Lu. Carinho, viu? É carinho realmente com toda a nossa equipe. Dona Salete, abração para a senhora. Olá, pessoal, estamos juntos, assisto todos os dias o JA. Um forte abraço para a senhora também. Stephen, um dos raros jornais que eu sei que estão noticiando fatos. Obrigado, responsabilidade, compromisso. Caco de Chapecó, adoro o JA. Sucesso sempre para nós e para você também, Caco. Janete, encontro marcado agora às 11h45. Isso aí, a partir de hoje, né? Contem com a nossa audiência. Contamos sim com a audiência de vocês. Alcione também mandou, estou sempre assistindo e certamente neste novo horário também, com mais espaço, Alcione, para as notícias de Chapecó, da região. Olha o Nelson Neckel por aí, esse cara é apaixonado pela Chapecoense também, conheço ele. Parabéns pela matéria dos meninos de Campo Herê, grande Nelson Neckel. Um abração. Lilian, parabéns aos nossos jovens de Campo Herê, né? Tivemos uma entrevista ao vivo há pouco, falando de Assembleia Legislativa, do projeto legal dos alunos lá de Campo Herê também. Muito obrigado, gente, pelo carinho de todos que acompanham o Jornal do Almoço. É feito com responsabilidade para vocês de casa. Intervalo. E olha só, gente, vamos falar de Chapecoense na volta, viu? Chapecoense joga amanhã. Tecnologia sempre é assunto por aqui também. Mas atenção que ela pode estar fazendo mal para o seu filho ou para sua filha. O Brasil é o país no mundo que tem mais crianças e adolescentes usando internet no celular. Vamos dar início a uma série de reportagens que vai falar dos impactos do uso frequente e precoce das telas. Virou problema de saúde pública. A gente volta já com muita informação para você. Mais imagem, nossa câmera panorâmica no canto da tela, sempre o nosso contato pelo WhatsApp 99106-1678. De volta e agora para falar de oportunidade. Segunda-feira é dia de vagas no seu Jornal do Almoço. Vamos conferir as vagas dessa semana no Balcão de Empregos de Chapecó e também quais as entrevistas que estão agendadas. Letícia Ferrari, da nossa redação, tem todos os detalhes para você. Muito boa tarde, minha amiga.
Oi, Cleiton, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira tão especial aqui para o nosso Jornal do Almoço, né? Então, Cleiton, mais uma semana que começa aqui em Chapecó com muitas oportunidades, muitas vagas abertas, viu? Ao todo, são 1.100 oportunidades no balcão de empregos aqui de Chapecó. Então, o pessoal de casa, né, que está buscando aquela vaga para começar a semana de um jeito diferente, empregado, tem que prestar atenção porque agora a gente traz as vagas urgentes, né? Com contratação, olha só, para ontem no balcão de empregos. Elas são as seguintes: para auxiliar comercial iniciante, auxiliar de faturamento, auxiliar de limpeza, técnico eletrotécnico, técnico mecânico industrial, para vaga também de telemarketing, para vendedor, confeiteira, coordenador administrativo, estoquista, forneiro, auxiliar técnico em informática, auxiliar de mecânico e também para motorista com CNH B, C, D e também E. A gente lembra, essas são as vagas urgentes, mas se o pessoal for até o balcão de empregos, com certeza existirão muitas outras oportunidades por lá. O que a gente traz para o pessoal de casa agora também já são as entrevistas agendadas para essa semana, que o pessoal pode ficar ligadinho e ir para o balcão de empregos. Olha só, amanhã, 9 horas da manhã, temos a entrevista então para auxiliar de marceneiro e para marceneiro. Na quarta-feira, comecinho da tarde, para caixa, recepcionista, repositor, açougueiro, auxiliar de açougueiro, atendente de padaria e atendente de balcão. Na quinta-feira, também comecinho da tarde, para carga e descarga, auxiliar de instalação com CNHB, estágio em segurança do trabalho e também estágio, outra vaga de estágio, né? PCP de qualidade. E na sexta-feira, a gente tem aí, às 8h30 da manhã, entrevista para auxiliar de produção na área de frigorífico. Então já fica aí as dicas, né, para o pessoal de casa, para quem está buscando de fato começar a semana diferente, é só procurar o balcão de empregos aqui de Chapecó, que fica, né, no centro, tem também na superintendência do bairro EFAP e ainda no centro, né, de atendimento ao imigrante na rodoviária. Volto com você aí no estúdio, Cleiton. Falado, Letícia. Daqui a pouco você volta com outras informações também ao vivo aqui no nosso Jornal do Almoço, aquele compromisso que a gente tem com a comunidade. Mas agora a gente quer falar também de tecnologia e das consequências dela. Você sabia que o Brasil é o país do mundo que mais tem crianças e adolescentes usando internet no celular, gente? 95% desse grupo, com idades entre 10 e 14 anos, usam smartphones, 19% a mais do que a média global. A partir de hoje, o Jornal do Almoço apresenta a série No Tempo Certo, que vai falar sobre os impactos do uso frequente e precoce das telas. Na primeira reportagem, a gente explica por que isso virou um problema de saúde pública. Desde o nascimento está tudo registrado. Em poucos segundos, a nova integrante é apresentada ao grupo da família. Viva a tecnologia! O problema é quando quem deveria estar no controle passa a ser controlado. Me dá uma ansiedade bem grande. Quando eu sei que eu estou num lugar que não tem internet, não tem sinal, eu fico nervosa. Bem nervosa. Então, toda vez que a gente vai comer no café da manhã, no almoço, ela quer que eu dê o celular. Desde o momento que eu acordo até na hora que eu durmo com o celular na mão. O excesso de tecnologias já era um problema antes da pandemia. Tanto que em 2018, a Organização Mundial da Saúde acrescentou uma nova doença na lista da CID, a classificação internacional usada na medicina, o Gaming Disorder, ou seja, transtorno dos jogos eletrônicos em português. Em 2019, uma pesquisa do Ibope apontou que mais da metade dos brasileiros não consegue ficar um dia inteiro longe do celular. Aí veio a pandemia e o isolamento social levou as conversas para as telas. O tempo dos brasileiros diante das tecnologias aumentou 63% nos últimos 2 anos, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Aí não demorou muito para aumentar também a dependência digital dos brasileiros. Não dá para fugir, muita coisa está mais fácil por causa da tecnologia. Dá para movimentar a conta bancária, fazer compras, falar com amigos que estão distantes e até trabalhar com isso aqui na palma da mão. Tudo isso é considerada a dependência digital normal, como dizem os psiquiatras. O que indica quando vira uma dependência digital patológica são os transtornos associados ao uso, como a ansiedade e a depressão.
Ou seja, são os sintomas que aparecem quando a tecnologia não está disponível. Quando não pode usar a tecnologia por algum motivo, por estar fora de área, porque a tecnologia não está funcionando no momento, ela não tem disponibilidade, ela literalmente tem sintomas físicos. Ela começa a sentir angústia, ansiedade, nervosismo, suor, sintomas de abstinência realmente. Então, esse sim requer um tratamento psiquiátrico, até com o uso de medicação. O celular com internet revolucionou a vida da dona Ana. Hoje ela fala com as irmãs que moram longe, fica sabendo o que está acontecendo até no outro lado do mundo, mas com tantas abas abertas, tá difícil controlar a ansiedade. Sinto feliz, mas ao mesmo tempo sou muito ansiosa. Estou fazendo tratamento de ansiedade, estou tomando remédio e quando eu estou no celular, por exemplo, se eu coloco uma coisa e não vem a resposta logo, já me dá um desespero que eu quero ver urgente o resultado. Nas próximas reportagens da série No Tempo Certo, vamos mostrar caminhos para ter uma relação saudável com as telas e como saber a hora de colocar limites para a gente mesmo e para os filhos. Parada por aqui, intervalo. Ainda hoje tem notícia boa que vem do alto, viu? Saer-From completa 8 anos de atividade aqui na região. Já foram mais de 4.000 missões. E tem também previsão do tempo, tudo isso e muito mais. Para você no seu Jornal do Almoço, que encerra esse bloco com mais imagem de Chapecó. Câmera panorâmica, com nosso contato no canto da tela. 99106-1678, nosso WhatsApp. Estamos de volta com o seu Jornal do Almoço. Um acidente grave que aconteceu no sul de Santa Catarina, envolvendo um ônibus escolar. Infelizmente, o motorista morreu e várias crianças ficaram feridas. Acompanhe na reportagem. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã na SC 446, no limite entre os municípios de Treviso e Siderópolis. O ônibus escolar era da prefeitura e fazia o transporte de estudantes para escolas da região, principalmente para Criciúma. Ele bateu nessa pá carregadeira que trafegava no mesmo sentido da rodovia, em direção a Siderópolis. No momento do acidente, a visibilidade era muito baixa, cerca de 30 a 50 metros, em virtude da serração. Em princípio, as causas do acidente seriam a visibilidade baixa, onde o condutor do ônibus teve pouco tempo para visualizar o veículo à sua frente, vindo a colidir na traseira do mesmo. Os 27 alunos eram crianças e adolescentes. Nenhum teve ferimentos graves. Mesmo assim, todos foram encaminhados para hospitais da região. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Geraldo Correia tinha 64 anos e trabalhava há cerca de 20 anos na prefeitura de Treviso. Um grande parceiro, um funcionário antigo na prefeitura, né? Vai ser uma grande perda para nós. Acho que é um profissional que já tinha bastante experiência com estudantes, um motorista de ônibus já há algum tempo. Então, com certeza, eu acho que vai fazer muita falta na nossa administração. O condutor da pá carregadeira envolvida no acidente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Criciúma para prestar mais esclarecimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, esse tipo de maquinário tem permissão para trafegar na rodovia. Não tem problema nenhum, se estiver devidamente sinalizado, registrado, ele circula na rodovia normalmente, é um veículo como qualquer outro. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. A rodovia foi bloqueada nos 2 sentidos para a realização da perícia. Por volta das 10 horas da manhã, um caminhão-guincho retirou o ônibus do local e o trânsito foi liberado. Vamos conferir agora acidentes que infelizmente aconteceram também nas estradas da nossa região no fim de semana. Roda aí. Na madrugada de hoje, na SC 492, entre São Miguel do Oeste e Bandeirante, a motorista desse veículo com placas de São Miguel do Oeste perdeu o controle da direção. Saiu da pista, o carro caiu em um barranco e bateu em árvores. A motorista teve lesões leves. Em Chapecó, na manhã de ontem, uma motocicleta teria invadido a contramão e colidido em um carro. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Bem-te-Vi e Dom José Gomes, no bairro EFAP. Quando os bombeiros chegaram ao local, o condutor da motocicleta estava machucado, deitado no chão. Ele foi encaminhado ao hospital. Teve saída de pista na BR-282 em Vargião, próximo das 5 horas da tarde de ontem.
Com ferimentos na cabeça, mãos, braços e pés, o motorista precisou ser levado para atendimento no Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. Em São Lourenço do Oeste, no fim da tarde de sábado, acidente de trânsito com saída de pista e capotamento no bairro São João. 2 homens estavam no carro. Um precisou de atendimento, teve lesões leves. No sábado ainda em Itapiranga, um acidente envolveu 2 veículos com placas de Itapiranga. 2 pessoas foram levadas para atendimento no hospital da cidade. E ontem, em Pinhalzinho, os bombeiros atenderam um acidente na BR-282. O motorista do veículo foi encontrado estável no local após um capotamento. Ele era o único ocupante do veículo. Foi encaminhado para atendimento no hospital de Pinhalzinho. A situação das estradas federais de Santa Catarina vem preocupando bastante ultimamente, né? E um dado revelado pelo NSC Total mostra que pelo menos 10 pessoas morreram em menos de 5 anos por conta dos buracos nas rodovias federais do estado. Quem comenta é o Anderson Silva. Boa tarde para você, Anderson. Olá a todos. Não há um sinal mais claro de negligência, de desatenção com Santa Catarina do que esses números que foram revelados na reportagem do colega Paulo Batistella lá no site do NSC Total. Quando nós temos em 5 anos, né, desde 2017, pouco menos de 5 anos, 10 pessoas que perderam a vida, sem falar nas mais de 200 pessoas que se feriram, em 200 acidentes que aconteceram nas rodovias federais por conta de buracos, nós estamos diante aí de algo que, além de ter impacto diretamente na economia catarinense, que é a condição de infraestrutura das nossas rodovias, que é uma condição muito ruim em alguns pontos, nós estamos tratando de vidas. Nós estamos pagando com vidas por um cenário precário das nossas rodovias federais, sendo que Santa Catarina contribui e muito para o governo federal, e isso não é uma questão de gestão A, B, C ou D, não. Isso é uma questão histórica. Santa Catarina precisa de uma reparação histórica. E estes dados, eles são muito graves, porque são 10 vidas que se perderam que não deveriam ter sido perdidas por conta das condições das rodovias. Os números são até o mês de maio agora. Só que nós tivemos já acidentes recentes no oeste de Santa Catarina, por exemplo, pelo menos 2, em que a condição das rodovias impactou, de acordo com as informações preliminares, nas colisões e nas perdas de pelo menos 2 vidas. Então nós estamos tratando aqui de um cenário que ultrapassa os limites da economia, ultrapassa os limites da condição de infraestrutura. Nós estamos tratando da vida das pessoas que está se perdendo, né? A vida das pessoas está se perdendo por conta de rodovias ruins. Então isso tem que ser mais um argumento, e um argumento que, olha, não tem discussão nenhuma para que a gente chegue lá em Brasília, eu digo gente como sociedade, como políticos, né, os nossos políticos, cheguem em Brasília e discutam esse assunto, apresentem os números para o governo federal de que nós não podemos perder a vida de pessoas por conta da condição das nossas estradas. É uma negligência que está causando a perda de vidas. Quando a gente olha para as estradas e tem problema e o buraco continua lá e as pessoas estão morrendo por conta disso, é porque algo de muito grave está acontecendo. E Santa Catarina não pode permitir que isso aconteça, porque nenhuma vida pode ser perdida nas nossas estradas, principalmente por conta da condição das rodovias. Uma ótima segunda-feira a todos e uma excelente semana. Falar de esporte, Chapecoense em campo amanhã às 7 da noite, né? O Londrina, aquele jogo de rodada atrasada e tal. Vamos para onde? Vamos para a Arena Condá? Olha a Isabela chegando. Aí é o local onde o pessoal realiza aquelas entrevistas coletivas, que se chama de zona mista nesse acesso até essa sala, né? Chega mais, Isabela. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Nosso Jornal do Almoço desta segunda-feira. Como você disse, estamos aqui na sala de imprensa para entrevistar o autor do primeiro gol da Chapecoense na vitória de sexta-feira em cima do Sampaio Corrêa. Está aqui do meu lado, Lima. Lima, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista. E conta pra gente, qual foi a inspiração para marcar aquele golaço? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Cleiton. A inspiração é treinamento, né? A gente treina a finalização. Eu até já tinha feito alguns gols desse na base e eu fico muito feliz em ter feito esse gol dentro da arena, com a minha família presente, ainda mais
num gol que ajudou a gente com a vitória. Lima, e foi um gol muito importante, depois juntando, é claro, o gol do Marcelo Santos, né, que decretou a primeira vitória da Chapecoense depois de um longo jejum, quando a gente fala do assunto de campeonato brasileiro, que já passou de 1 ano e meio. Qual que é a sensação para um atleta conquistar essa vitória que foi tão importante, também muito emocionante, né? Eu que te entrevistei após ali o jogo, eu percebi que estavas bem emocionado, também toda a equipe aqui da Chapecoense. Sim, a emoção foi muito grande. Além de ter feito um gol, que foi o meu primeiro gol como profissional aqui dentro da arena, é um peso que a gente tirou das costas, né? Um longo tempo sem vitórias dentro de casa, é um longo tempo sem poder dar alegria dentro de casa para o nosso torcedor, né? Então foi mais um peso, assim, uma emoção que deu por tirar esse peso das costas e poder dar sequência no nosso trabalho dentro de casa e buscando as vitórias. E tu voltasse a integrar o elenco principal, né, titular da Chapecoense nesse jogo, e já tinha até cartaz apoiando, falando que ia ter teu gol, as crianças estavam ali no alambrado pedindo tua camiseta. Pra ti que és criado na base da Chapecoense, qual que é o sentimento? Primeiramente fiquei feliz com a oportunidade, né, que eu recebi do professor, e esse carinho do torcedor é importante demais para todos os atletas. E como você falou dos cartazes, quando vem de criança, toca mais ainda a gente, né? Porque a criança tem um sentimento diferente e a gente tem que valorizar. Então, eu fico muito feliz com esse carinho e espero que eles possam continuar fazendo isso em todos os jogos. E amanhã já tem jogo de novo, mal deu tempo para descansar, que já foram treinos no sábado, no domingo. Hoje também acabou o treino agora há pouco aqui na Arena Condá. E conta pra gente como é que foi essa preparação e como é que tá o foco pro jogo de amanhã contra o Londrina. Tudo meio rápido, né? A gente teve a vitória na sexta, comemorou no dia mesmo, no outro dia já tinha que estar no CT trabalhando de novo. Preparação muito boa, a equipe está bem focada, bem preparada e pronta para engrenar dentro de casa com essa última vitória e pronta para buscar os 3 pontos no jogo de amanhã contra o Londrina. Vai ser diferente entrar em campo? Vocês vão entrar um pouquinho mais leves depois dessa vitória? Eu creio que sim, a torcida vai estar aqui junto para apoiar, vai estar aqui nos dando todo o apoio que eles sempre nos dão e o time vai entrar mais solto, vai entrar mais leve para conquistar os 3 pontos. Então eu peço a gentileza que tu faça o convite para quem está nos acompanhando no Jornal do Almoço para que venha na Arena Condá amanhã apoiar a Chapecoense. Torcida verde e branca, eu peço que vocês estejam presentes conosco aqui na Arena Condá para conquistar mais 3 pontos. Muito bem, tá aí o Lima, jogador da Chapecoense, autor do primeiro gol da vitória. Eu volto contigo aí no estúdio, meu amigo. Certo, Isabela. Hoje é segunda-feira, é dia do meu futebol com os amigos, tá lá na sede do Piccoli e tal. Vou me inspirar, então, no pé esquerdo do Lima hoje à noite, com certeza absoluta. Até mais para você. Último intervalo de hoje. Na volta, vamos falar, gente, de assassinatos no fim de semana. Infelizmente, né? Foram 2. Mas mais pessoas presas também pela região. Num dos casos suspeitos é o próprio funcionário que trabalhava numa empresa. Estava levando quase 200 metros de fios e também ferramentas. Aqui pela região, viu? A gente volta já com bem mais informações. 991061678 é o nosso contato sempre pelo WhatsApp. Fim de semana, infelizmente, foi violento aqui na região. Foram registrados pelo menos 2 homicídios. Um em Chapecó, outro em Xanxerê. Letícia Ferrari chegando por aqui, de novo voltando para trazer mais informações ao vivo da nossa redação. Fala aí, Letícia. Vamos lá então, Cleiton. Aqui em Chapecó, o homicídio aconteceu na noite do último sábado, em frente a um bar no bairro São Cristóvão, então aqui em Chapecó. Esse homem de 53 anos, ele teria sido deixado nesse bar por outra pessoa que foi embora. Só que como ele estava embriagado, começou a perturbar algumas pessoas, o próprio dono do bar pegou e ligou para o amigo dele para que ele voltasse até lá e o levasse embora, né, para buscá-lo. Só que no momento que esse amigo chegou, né, que a carona chegou, uma pessoa, o autor do crime, foi correndo em direção ao carro com uma faca e golpeou a vítima, que não resistiu. As testemunhas contaram aos policiais que não sabem explicar, né, o motivo desse crime, afinal de contas, ninguém viu esses homens discutindo. Depois disso, o autor, de 44 anos, ele fugiu, só que foi encontrado ontem pela manhã pela polícia militar na casa em que morava. Aos policiais militares, ele confessou o crime. Em Xanxerê, a vítima também foi morta a facadas. O crime aconteceu na madrugada de sábado. O homem de 39 anos
foi morto também, né, na casa em que morava. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado ao hospital com ferimentos, mas não resistiu. Só que pouco antes de morrer, ele conseguiu contar aos policiais o apelido, né, do possível suspeito aí deste homicídio, o que resultou então na prisão também, né, através da Polícia Militar, de 2 homens de 19 e 42 anos suspeitos então deste homicídio em Xanxerê. É claro que a Polícia Civil aqui da nossa região segue acompanhando e investigando esses 2 casos. Cleiton. Falado, Letícia, tivemos outros casos com prisões aqui na região no fim de semana. Vamos acompanhar no giro. Em Concórdia, a polícia apreendeu 1 quilo de droga após uma perseguição. 2 homens estavam em uma motocicleta quando perceberam a presença da polícia e fugiram em alta velocidade. O condutor chegou a perder o controle e colidir em um meio-fio, quando a polícia os abordou e encontrou a droga. A dupla foi presa em flagrante. Em São Miguel do Oeste, 6 homens foram levados para a delegacia ontem à tarde, próximo das 4 horas. Eles cometeram o crime de perturbação de sossego. A polícia militar foi chamada e pediu para que eles baixassem o volume do som. A partir daí, começaram a desacatar os policiais e resistiram à detenção. Receberam voz de prisão e foram prestar depoimento. Isso aconteceu no bairro São Luís. Também em São Miguel do Oeste, na madrugada de ontem, um incêndio onde a suspeita de que tenha sido criminoso. Foi num conjunto habitacional e 5 famílias perderam tudo. Os bombeiros conteram as chamas. Testemunhas falaram que o motociclista passou pelo local e jogou alguma coisa em direção às kitnets atingidas. Ninguém ficou ferido. Ontem à noite, também em São Miguel do Oeste, um homem foi rendido por funcionários de uma empresa quando ele tentava fugir com fios e ferramentas furtadas numa empresa no bairro Estrela. O suspeito é funcionário da empresa e, segundo colegas, ele teria deixado durante o dia o material do furto separado e, quando estava colocando num carro, foi flagrado. Polícia Militar foi chamada e o homem levado para a delegacia. Ele trabalhava na empresa há 9 meses e cerca de 200 metros de fios estavam sendo levados por ele. No fim da tarde de ontem, em Xanxerê, uma mulher foi presa por furto em estabelecimento comercial. Ela furtou mercadorias encontradas na bolsa dela. Foi levada para a delegacia para depoimento. E ontem à noite, também em Xanxerê, um veículo foi abordado. Em busca foi localizada uma arma de fogo. Motorista foi levado para a delegacia por porte ilegal de arma. Na madrugada de hoje, no bairro Pinheiro, em Xanxerê, bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência de incêndio. Chegando no local, foi constatado que um caminhão de transporte de aves estava em chamas. Nenhuma pessoa se feriu. Em Quilombo, ontem à noite, na linha Fortaleza, bombeiros atenderam um chamado de incêndio em veículo. Não teve vítimas. O carro foi destruído pelas chamas. Semana passada, o assunto assédio e importunação sexual dominou o noticiário. As denúncias e os relatos feitos por funcionárias e ex-funcionários aí da Caixa contra o agora ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que acabou pedindo demissão, provocaram indignação. Mas o mais triste é que esse tipo de comportamento não chega a ser uma surpresa. Também mostramos aqui em Santa Catarina o caso de uma jovem que se jogou de um carro de aplicativo em movimento por notar um comportamento estranho do motorista. E esse episódio ilustra muito bem o medo que as mulheres têm de simplesmente exercer o seu direito fundamental de ir e vir, como mostra a reportagem especial de Carol Fernandes. Na lei, o assédio sexual e a importunação sexual são crimes diferentes. Enquanto o assédio trata sobre um comportamento sexual que acontece sem a autorização dentro do ambiente de trabalho, a importunação tem a ver com o objetivo de alguém satisfazer sexualmente com uma outra pessoa sem a sua autorização. Só que na prática, para muitas mulheres, esses 2 crimes acabam se misturando. Até porque esses comportamentos sexuais são desagradáveis, ofensivos e não consentidos. E eles podem vir muitas vezes de um toque, de um olhar, de uma fala e até mesmo de uma mensagem. Uma pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que Santa Catarina registrou um crescimento nos casos de importunação sexual e assédio em 2021, na comparação com os dados de 2020.
Só que a gente não está falando apenas de números. Estamos falando de pessoas que passaram por uma ou algumas situações onde a sua liberdade foi completamente atropelada por um comportamento sexual super inadequado. E para passar por isso, muitas vezes basta ser mulher e estar em literalmente qualquer lugar. E é no transporte, seja ele público ou em carro de aplicativo, que muitas dessas situações acontecem. A gente sempre pega ônibus lotado e é muito ruim, é uma sensação muito desagradável, desconfortável. De repente eu senti um toque bem na minha bunda, assim, eu sei que foi por vontade própria, né? Fiquei, o que eu devo fazer? Será que eu dei um tapa na cara dele ou me afasto, assim? Mas eu mantive a postura, né? Me afastei, mas sou bem desconfortável. E aconteceu com um senhorzinho. Eu acho que ele veio na maldade porque a gente sente, né? Então ele veio se aconchegando perto de mim e eu simplesmente falei, dá licença. Ele ficou com uma cara de constrangido como se eu fosse a louca. E para tentar fugir desses abusos, não são poucas as táticas e precauções que nós mulheres temos que incorporar no nosso dia a dia. Preocupações e até mudanças de comportamento que afetam a nossa plena liberdade. Olha, eu fico distante, fico mais perto das mulheres, assim. Eu troco de lugar no ônibus, né? Normalmente eu prefiro trocar de lugar. E no Uber, normalmente eu costumo compartilhar minha localização com a minha mãe ou com as minhas amigas. Eu tenho bastante amigo homem e sempre que a gente está voltando de algum rolê, eu peço para algum deles voltar comigo. Eu normalmente sento atrás do motorista, né? Janela aberta e sempre olhando para ele pelo espelhinho. Se caso ele fazer algum movimento brusco, eu também vou agir. Sei lá, dar um berro, abrir a porta. A Júlia é motorista de aplicativo há 3 anos e o que ela mais ouve quando uma mulher entra no carro dela é: meu Deus, que bom que a motorista é mulher. Passageiras também que já me relataram que já sofreram assédio no ônibus e por isso utilizam o aplicativo, porque se sentem mais seguras no aplicativo. Algumas, inclusive, quando o motorista é homem, elas já cancelam. Elas começam a chamar antes do horário, para justamente conseguir uma motorista mulher para levar elas até o destino. E mesmo no banco do motorista, ela não deixou de passar por situações extremamente incômodas. Da parte masculina, eu já sofri muito assédio por ser homossexual. Situações que não são novas para as mulheres. O que muda agora é que a internet tem ajudado a fazer barulho e expor esses casos. Quando a gente precisa falar, quando a gente vê que a gente está num momento social, que a gente precisa falar como se proteger de andar na rua, de ocupar o transporte público, de ocupar um Uber, como você se proteger de existir, né? A gente está falando sobre isso, é como se proteger de existir. E não é só para meninas, é para mulheres, é para jovens, é para crianças. Quando a gente está nesse momento, a gente está perdendo muitos direitos. A pesquisadora explica que esse tipo de atitude tem raízes no machismo. Então, apesar de o corpo feminino ser constantemente objetificado, o nosso corpo não é público. Então, no transporte público, muitas vezes tem o assédio aquele que é velado pela lotação de um transporte ou que é silenciado no 1 a 1 quando esse tipo de violência acontece em transportes de aplicativo onde vai estar somente a mulher e o motorista. Em outros países e até mesmo em cidades brasileiras como o Rio e Recife, setores exclusivos para as mulheres têm sido testados. Mas para a professora, o caminho ainda é longo. Criar uma consciência sobre essa violência, tirar ela do silenciamento e não deixar que a pedagogia do medo continue atingindo as mulheres e vulnerabilizando elas nesses espaços. Neste ano, até agora, segundo a Guarda Municipal de Florianópolis, foram 4 registros envolvendo importunações sexuais no transporte coletivo. Câmeras dentro dos veículos e nas estações transmitem em tempo real o que acontece para uma central. Sempre quando alguém se sente molestado por alguma outra pessoa dentro do ônibus, o motorista, quando percebe isso, ele tem um botão do pânico que ele consegue acionar e avisa que o pessoal do monitoramento aqui do consórcio Fênix, que avisa a Guarda Municipal e através do GPS a Guarda Municipal consegue localizar o itinerário que esse ônibus está fazendo para poder fazer uma abordagem segura, né, e verificar toda essa situação. Caso constatado realmente que foi sofrido algum assédio dentro do ônibus, a Guarda Municipal encaminha, né, a vítima e o autor ali do crime para a autoridade judiciária que ele vai tomar aí as medidas cabíveis. Denunciar nem sempre é fácil.
importância da denúncia, de falar sobre a violência, para a gente não se calar, para a gente criar redes de apoio, redes de combate, para a gente denunciar nos lugares possíveis, nas escolas, para os professores, nos transportes públicos, para os responsáveis pelo transporte público, para as autoridades competentes, ligar para o 180, denunciar a violência, para tirar isso do silenciamento e a gente poder cada vez mais recuperar o nosso direito de ir e vir. Questão de respeito, direito de ir e vir, né, gente? Então aqui, ó, tem algum caso parecido? Denuncie, não perca tempo. Respirar um pouquinho, falar de coisa boa nessa aqui agora, gente, porque a notícia boa vem do céu. Serviço Aeropolicial de Fronteira, Saerfron, da Polícia Civil, completa 8 anos em atividade no oeste catarinense. Nesses 8 anos, o serviço atua no apoio de ações policiais, de resgate também. Já são mais de 4.000 missões e mais de 2.500 horas de voo em prol da comunidade. Olha só, né, como a gente gosta de ver isso, né, a gente vamos até a base, melhor dizendo, agora do SAER. Andriele Zambonin está por lá e vai chegar agora com informações para a gente. André, é contigo por aí. Isso mesmo, Cleiton. A gente já está por aqui na base do SAER, que fica aqui em Chapecó, mas que atende toda a região. Vocês vão ver um pouquinho aí nas imagens, conhecer um pouquinho de como é essa base. Nesse espaço tem uma central de controle de monitoramento, tem também as salas de resgate, onde ficam os médicos que atuam junto ao SAER. Tem também uma mecânica que faz toda a manutenção da aeronave, que presta esse trabalho justamente para a comunidade. Por esse motivo, Cleiton, a gente vai conversar com a equipe do SAER, que já está por aqui posicionada. Coordenador dessa equipe, Albert, seja muito bem-vindo ao Jornal do Almoço. Conta pra gente um pouquinho, 8 anos de trabalho, uma felicidade, né? Boa tarde. Boa tarde, sim, uma unidade especializada da Polícia Civil, né, vem atendendo desde 2014, julho de 2014, toda a nossa região aqui de fronteira. Alguns atendimentos também acontecem na linha de divisa com o Rio Grande do Sul, Paraná, ocorrências de maior gravidade, né? Roubos a bancos, situações de acidentes, múltiplas vítimas também na questão aeromédica de resgate. Quando de alguma forma a aeronave, a equipe especializada pode ajudar as equipes internas, né, dar esse apoio operacional e melhorar o resultado. E em algumas situações a aeronave ela é essencial para o trabalho ser bem sucedido, não é mesmo? Sim, como nós temos uma região de fronteira, né, muitas vezes a localização, a abordagem de alvos na ocorrência policial, é necessário o uso da aeronave e da tripulação, né. Nas missões aeromédicas também esse tempo-resposta, né, de levar uma equipe especializada, nesse caso do SARA, né, nosso Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico, até o local da ocorrência, seja um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, ou mesmo a transferência aeromédica, né, a aeronave deslocando a mais de 200 por hora em linha reta, é um tempo-resposta importante também nos salvamentos, né, e é muito satisfatório poder fazer parte dessa equipe e estar à frente dessa equipe tão competente. E a gente fala sobre os salvamentos, o quantas vidas o SAER já salvou nesses 8 anos, né? Já que muitos atendimentos, se não forem imediatos, o paciente corre risco de vida, não é mesmo? Com certeza, de alguma forma fizemos a diferença também nesses atendimentos aeromédicos, né? Podendo levar essa equipe rapidamente ao local e podemos deslocar com pacientes até as unidades médicas de referência aqui da região, né? Muito bem, obrigada, Albert, pelas informações. E olha só, chegando aqui no SAER, a gente conheceu uma história muito legal que também acho que vai ser de emoção e frio na barriga, que é a história do Guilherme, né? Guilherme, que é policial civil e hoje vai fazer Henrique, que hoje vai fazer o primeiro voo como copiloto, né? É isso, Henrique? Exatamente, eu ingressei na unidade aqui final de 2016 como operador aerotático e a unidade, né, permitiu, né, contribuiu para a evolução do trabalho e hoje assumo a função de segundo piloto da unidade. É uma satisfação muito grande estar desenvolvendo esse novo trabalho, né? Muito bem, que legal. São histórias, né? História das pessoas que trabalham, que fazem parte do SAER e também história de pessoas que tiveram as suas vidas impactadas por esse serviço. 8 anos aqui na região oeste do estado, prestando esse serviço junto à comunidade. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Palmas para o pessoal do SAER. 8 anos de atividade, prestando serviço para a comunidade, como você destacou muito bem. Obrigado, Andriele. E agora vamos falar de abastecimento de água aqui em Chapecó. É que a Casan segue tocando as obras daquele pacote acertado com a Prefeitura no começo do ano. A nossa equipe também segue atenta.
No bairro Eldorado, as obras de escavação do lago que vai ser interligado ao lajeado São José estão 80% concluídas. Segundo a Casan, a obra deve ser entregue à Prefeitura nos próximos 15 dias. O Lago do Eldorado é uma das obras do pacote emergencial acertado entre a concessionária e o governo municipal durante a crise provocada pela estiagem no começo deste ano. Desse pacote também já está concluída a estação de tratamento da água amarela e estão perfurados os poços no Distrito Industrial, EFAP e Parque Medellín, que já passaram por teste de vazão, e no Boa Vista, que está nesta etapa. O poço do bairro Esplanada já está ligado na rede e o reservatório que será instalado no bairro está em processo de produção. Concluímos, a perfuração desses 3 poços, no Distrito Industrial, no Parque EFAP e ali na Praça Medellín. Esses já foram concluídos, a perfuração, já fizemos os testes de vazões e já dimensionamos os equipamentos necessários para eles estarem interligando na rede e fazendo essa melhoria não da demanda, mas sim para melhorar o abastecimento daquelas regiões. O poço Boa Vista, como nós tivemos que alterar o local de perfuração, teve um atraso. Então, nesse momento, a empresa lá está finalizando os testes de vazão e a partir do laudo que eles nos emitirem, a gente vai ter condições de dimensionar os equipamentos e futuramente já fazer a instalação dos padrões de energia e baixar as bombas e as tubulações necessárias para interligar no sistema de abastecimento ali da região. O projeto de captação de água do Rio Uruguai já foi licitado e deve ser entregue até o fim deste ano. E a licitação para a construção de um reservatório no bairro EFAP será lançada na próxima semana. Vai ser aberta agora no dia 14, Vamos aguardar ali as empresas interessadas e vamos tentar ali, o quanto antes já estar executando essa obra. Houve a licitação ali da contratação de uma empresa para realizar todo esse estudo de concepção e já o projeto, para realizar essa captação no Rio Uruguai e fazer a distribuição ali para Chapecó, para aumentar essa capacidade de água ali para todo o sistema, O principal reservatório de Chapecó também vai receber obras em breve. Será uma dragagem para ampliar a capacidade de armazenamento. Serviço que também será executado no lajeado Tigre, em Guatambu. No dia 17 também desse mês está em aberto já a licitação para melhorias de toda a reforma da captação do rio Tigre, lá em Guatambu, E no dia 1º de agosto está aberta também a licitação para fazer a dragagem, daí sim, de todo o lajeado São José, daquele lago, para ganharmos aí um volume significativo para essas próximas estiagens. Gente, será que vem chuva de cima? Será que vem chuva por aí? Vem água por aí, melhor dizendo, água de cima, né? Chuva de cima, desculpa aí, perdão. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo. Oi pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Depois dos chuviscos bastante isolados e dos nevoeiros do amanhecer no litoral, a partir de agora, só dá ele, o sol. Para os lados do oeste, uma tarde ensolarada. No litoral e regiões que ficam perto do litoral, o sol tem a companhia das nuvens, algumas, tá? Tempo totalmente seco para geral. Para começar essa nova semana, não chove hoje. Agora de tarde, em pleno inverno, faz calor para essa época do ano. Vejam vocês, máximas entre 25 e 29 graus na maioria das nossas cidades. Mais calor onde? Na região oeste e também no sul do nosso estado. Termômetro chegando aos 30 de máxima, até um 31 pode rolar. Para amanhã, um pouco mais de nuvens, mas é o seguinte, esse ar seco continua mandando e desmandando no tempo e isso garante mais uma vez tempo seco e sol com variação de nuvens, isso vale para todas as regiões. Assim, nevoeiros também fazem parte da previsão, mas esse ar seco que eu falei para vocês não deixa as nuvens de chuva se aproximarem daqui. Amanhã mais um dia com temperaturas em elevação, no oeste, tarde com as máximas variando entre 26 e 28 graus. Mais calor no litoral, com as máximas se aproximando, aí sim, já dos 30 graus. Para fechar, quarta e quinta, mais 2 dias com tempo totalmente seco, a previsão é de sol e nuvens, sem nada de chuva e as temperaturas vão continuar elevadas. Durante as tardes, termômetros marcando entre 25 e 31 graus, aquecimento também da serra ao extremo oeste com até 27, 28 de máxima. Assim, pelo que tudo indica, esse tempo totalmente seco vai pelo menos até sexta. Até amanhã. E há pouco nós falamos do SAER, Mas 3 dos 4 helicópteros da Polícia Militar não estão voando em Santa Catarina. Só uma aeronave está atendendo às ocorrências. Dagmar Spaltz, explica pra gente o que aconteceu. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos.
Olha, das 4 aeronaves, os 4 helicópteros que a gente tem hoje aqui em Santa Catarina, na Polícia Militar, não estão em atividade nesse momento o de Florianópolis, o de Joinville e o de Balneário Camboriú. Somente o helicóptero de Lages continua atuando e fazendo atividades, missões em todo o estado de Santa Catarina. Segundo o Comando de Operações Aéreas da PM, isso acontece porque essas aeronaves elas tinham manutenção programada, só que essa manutenção está se estendendo por mais tempo do que o previsto, porque a PM está com dificuldade na aquisição de peças. Essas peças vêm do exterior, esses helicópteros são importados, então essas peças precisam vir da França, da Itália, dos Estados Unidos, e nesse momento, essa informação oficial da PM, haveria dificuldade na aquisição dessas peças, desses equipamentos, e por isso essas aeronaves estão baixadas, como se diz no jargão da Polícia Militar. Com isso, temos então a aeronave de Florianópolis numa situação um pouco mais confortável, já está há cerca de um mês parada, mas a expectativa é que ela retorne às atividades nos próximos dias. Joinville um pouco depois, e a situação mais complicada é a de Balneário Camboriú, onde a aeronave tem mais reparos a serem feitos, foi a última a sair de atividade, a ser baixada, e também deve ser a última a retornar à ativa. Balneário Camboriú também tem outra situação, que é a do hangar. Hoje essa aeronave não tem um hangar fechado para ficar, ela fica ao ar livre, o que também prejudica os equipamentos, e a expectativa de construção de um hangar fechado, mas para isso é preciso resolver uma situação sobre a matrícula do imóvel, então uma questão burocrática. O imóvel onde fica o batalhão da Polícia Militar em Balneário Camboriú. Essa questão está sendo resolvida e aí depois vai ser feita a construção por meio de um termo de ajuste de conduta. Então é uma empresa privada que vai fazer a construção para a Polícia Militar. Então nesse momento, 3 aeronaves baixadas e o helicóptero de Lages fazendo missões aí em todo o estado. Recentemente foi, por exemplo, para Canoinhas, no Planalto Norte, em que a tendência era que Joinville atendesse uma ocorrência, mas Lages acabou atendendo porque é a única aeronave disponível. E lembrando que as aeronaves da Polícia Militar, elas não atendem somente questões de segurança pública, elas também atendem ou prestam apoio para atendimentos de saúde, porque são aeronaves chamadas de multimissão. Então as equipes estão preparadas tanto para segurança quanto para saúde. Por isso essas aeronaves fazem muita falta quando não estão em atividade aqui em Santa Catarina, como está acontecendo nesse momento. É com você. Para você e para sua família, obrigado pela companhia. Lembrando, né, Jornal do Almoço agora começa um pouco mais cedo, 11h45 da manhã. Então, até amanhã, 11h45. Valeu, até mais. Jornal do Almoço. Oferecimento. Nostra Casa. Milano. Planejado para suas escolhas. E Sicoob Maxi Crédito. O que fica no seu bolso é resultado do cooperativismo. Oferecimento. App Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis. O que dá pra fazer em 5 minutos? Mandar aquele áudio pra um amigo, ouvir uma boa música, pegar um cafezinho, alongar. Aqui no GE, em 5 minutos, a gente consegue falar com o torcedor, analisar os detalhes de cada time com você, vibrar com os atletas, ver aquela baita jogada ou ainda um belo gol.
Com mais 5 minutos de GE, temos mais espaço para falar de futebol e de tudo quanto é esporte com você. Ajeita aí o seu relógio, porque agora, de segunda a sábado, o GE começa à 1 da tarde. E claro que a gente conta com você. Vambora? Oi, gente, boa tarde. Anotou aí? A partir de hoje, o GE é à 1 da tarde. E é claro que eu vou estar aqui sempre esperando por vocês. O programa de hoje está recheado com Brasileirão e atualizações dos outros esportes. Bora começar? E a gente começa exatamente falando do tropeço do Avaí. O torcedor estava empolgado depois do empate com o Palmeiras e esperava um domingo bem feliz diante do Cuiabá, time da zona de rebaixamento.